Esse bando de liberal safado bradando em favor do livre comércio vive de defender os interesses da classe dominante. Era isso que eu pensava durante boa parte da adolescência, e isso não deve ser surpresa pra quem me acompanha, afinal, durante boa parte da minha adolescência, eu era um marxista, considerava-me um marxista ortodoxo leninista. No entanto, eu sequer sabia de fato o que é ser um liberal. Então, o que é o liberalismo? Primeiro, eu preciso te dizer que não existe definição unânime e inquestionável a respeito do liberalismo, porque o liberalismo é uma longa tradição de pensamento compostas por diversos intelectuais diferentes, que às vezes têm ideias que divergem muito entre si. Então, por exemplo, John Gray, no seu livro Liberalism, vai afirmar que existem 4 elementos fundamentais que, apesar da diferença entre toda a tradição do pensamento liberal, estão presentes em todos que fazem parte dessa tradição. E esses 4 princípios são o individualismo, o igualitarismo, o universalismo e o melhorismo. Inclusive, se você quiser entender a história e os conceitos fundamentais do liberalismo e de outras ideologias modernas, vai lá no link da minha bio, você não vai se arrepender. Por outro lado, a Helena Rosenblatt afirma que o liberalismo deriva da tradição clássica e da noção romana de liberalitas, ou de liberalidade, de generosidade, que até a Idade Média era um atributo fundamentalmente aristocrático, mas que com a era moderna se universaliza e passa a ser um ideal possível a todos os indivíduos, que pelo liberalismo são concebidos como universal e igualmente sujeito de direitos e deveres. E então, segundo a Rosenblatt, o liberalismo se sedimenta especialmente com Benjamin Constant e com a Madame Staël, que concebem o liberalismo como uma espécie de cultura moral efeito da liberdade humana. Além do que, esse individualismo e economicismo radical que nós vemos associado ao liberalismo, para Rosenblatt, é na verdade um desdobramento do pensamento contemporâneo que reinterpreta e por vezes deturpa a tradição clássica. Inclusive, o próprio Guilherme Melchior difere o liberalismo antigo, concentrado em limitar o poder do absolutismo e preservar a individualidade e a esfera privada da vida humana, do liberalismo moderno, que, partindo desses pressupostos, vê o Estado não necessariamente como mínimo, mas como vetor para a ampliação desses direitos e dessas liberdades. E é óbvio que nenhuma dessas definições ou concepções consegue ser plenamente exaustiva e perfeita, justamente pela complexidade mesma da realidade, que não pode ser reduzida a meia dúzia de frases de efeito que simplificam e prejudicam o entendimento dos fenômenos políticos, o que obviamente não quer dizer que você tenha de ser liberal. Eu mesmo sou um crítico do liberalismo, embora por outras razões do que aquelas de quando eu era adolescente, mas certamente abandonei esse criticismo vulgar, que impossibilita a verdadeira atuação da inteligência.